Uma grande pergunta que nós temos aqui é se o gestor de tráfego, né, a profissão, o profissional vai acabar daqui a um tempo? Será que as inteligências dos programas vão suprir todas as necessidades das plataformas para anunciar? Será que isso vai acontecer algum dia? Ou será que é impossível? Vamos descobrir nesse podcast. Então, vamos falar no tema de hoje, né, sobre ferramentas ficando mais inteligentes, se elas vão acabar com o gestor de tráfego, essa nova profissão aí da moda do momento. Primeiro eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, né, sobre essa moda que tá se dando ainda no marketing digital e essa coisa de o gestor de tráfego é o novo trader, né? Agora é um milagre, você vai... Ou é coach ou é trader. Ou é coach ou é trader. E agora o gestor de tráfego, né? Você vai ser um milagreiro, vai fazer uma fórmula lá, você vai seguir alguns passos. Do dia pra noite você vai ganhar muito dinheiro, milagrosamente. E a pessoa que tá te vendendo isso, ela tá vendendo por um preço ínfimo, assim, né? Com certeza. Tem um coração muito bom, né? Ela quer te ajudar. Parece que tem pessoas que, quando vão decidir agora a profissão, estão bem nessa dúvida, né? Agora eu vou trabalhar com alguma coisa na internet, né? Ou eu vou ser coach, ou eu vou ser trader, ou eu vou ser gestor de tráfego. A mesma coisa, não tem nada a ver com outra. Cara, só que é muito difícil explicar, né? Esses dias, não lembro, eu tava conversando com alguém, daí alguém falou do... Como que é um coaching famoso aí que tem aqui no Brasil, o cara daquela empresa de coaching bem maior, que tem o método CIS, é o... Cara, como é que é o nome? Não acompanha o mundo dos coaches aí. Cara, é um cara assim que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, pelo menos, nessa faixa e tal. Daí a pessoa, mas esse cara aí? Eu falo, esse cara aí é um esperto, né? O cara tá... Paulo Vieira, esse cara aí. Paulo Vieira. Esse cara é um espertão, entendeu? Quer julgar os meios dele, pode julgar, mas talvez imorais, sei lá, mas o cara jogou dentro das regras do jogo e tá surfando a onda. Você lembra que o cara olha esse cara e fala, você é igual a ele. Do dia pra noite eu vou ter 10 milhões e vou vender cursos por 5 mil e vários cursos. Claro. Não é por aí, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente dar uma clareada nas ideias e explicar que o gestor de tráfego, ele nada mais é do que um analista de dados. É isso que você vai fazer com as coisas voltado para marketing e tudo mais. Então, né, é uma profissão muito interessante, precisa de dedicação, precisa de estudo, o mercado muda, as ferramentas mudam, a maneira com que você pensa muda. Então, a tua criatividade tem que ser voltada para a área mais teórica. Não tem muito glamour, não tem essa coisa de você ganhar milhões, você não vai ficar rico do dia pra noite, não tem fórmula mágica para trabalhar, porque a gente que trabalha nessa área e trabalha com marketing sabe que se fosse assim, os donos de agência seriam os top 10 da lista da Forbes todo ano, né? Cara, mas é tão assim, louco, né? É tão sem sentido falar o gestor de tráfego com um mago de ganhar dinheiro, porque na verdade é alguém que opera anúncios. Exato. É quase você pegar o OPEC, não sei se vocês conhecem o termo OPEC. OPEC é o operador comercial, não sei exatamente o significado, me perdoem se estiver errado, mas é alguma coisa relacionada a isso, que faz a programação de anúncios em televisão, em rádio, quando vai entrar uma música, quando que vai entrar uma propaganda e tal, ele faz essa programação. Claro, guardadas as devidas proporções, é quase isso, é um operador que vai escolher em que momento vai aparecer o anúncio, como que vai aparecer e tal, só que no meio digital com ferramentas muito mais poderosas e precisas, né? Exato. Para quem vai mostrar e tudo, mas não tem nada a ver com fórmulas mágicas, né? Não tem nada a ver com fórmula mágica, com achar a mina de ouro, nem fazer dinheiro rápido. Então, primeiro elucidando essa parte da profissão, o gestor de tráfego é uma profissão muito mais técnica e muito mais direcional do que a galera expõe. E agora, falando diretamente sobre o tema, as ferramentas que a gente usa hoje no marketing digital para anunciar nas plataformas, no Facebook Ads, no Google Ads ou qualquer outra que seja necessária, elas estão se atualizando e elas estão mudando numa velocidade meio espantosa até. A gente tem atualizações de
packs ali dentro das plataformas, quase que mensalmente, e elas mudam de direção, mudam a tendência, elas sempre estão tentando priorizar a experiência do usuário para que ela seja melhor e para que, né, você anunciando dentro da plataforma não seja uma coisa repulsiva para quem está usando ao mesmo tempo. Então, é esse jogo de cintura, né, esse cabo de guerra que as plataformas fazem para tentar manter o usuário entretido, ao mesmo tempo que elas querem vender algum produto e vender o espaço que elas estão colocando ali para você poder comprar. E isso tem causado um certo medo, um certo espanto na comunidade que trabalha com marketing, que não vai precisar de um gestor de tráfego daqui a uns tempos, será? Será que a gente vai ter plataformas tão automatizadas e tão lógicas e inteligentes que elas vão meio que ler a vontade sozinha do seu consumidor e a única coisa que você vai fazer é comprar o espaço e apertar o botão avançar e o valor que você quer colocar lá. Tem muita gente que faz isso hoje, né? Sem saber que tá rasgando dinheiro. Né? Exatamente. Clica no botão turbinar publicação e Yahoo! Exatamente. Então, Facebook, Ads e o Google agradecem se você fizer isso. Eles acham maravilhoso. você rasga dinheiro. Exato. Aí aparece um monte de criança da África do Sul curtindo os posts de uma empresa brasileira feita para, sei lá, idosos. Eu tenho uma pergunta bem interessante, porque assim, na minha percepção, obviamente leiga nessa profissão em si, eu sinto assim que são duas coisas um pouco diferentes uma da outra que o Google e o Facebook fazem, que eles separam basicamente a forma profissional de você gerenciar seus anúncios para uma forma iniciante, enfim, são dois tipos de público diferentes. Basicamente, quem está querendo começar ou não quer se aprofundar, que não são os profissionais, eles têm uma forma de anunciar, que geralmente nós criticamos, nós falamos que talvez não dê certo e tal. Você acha que esses dois... porque eles são diferentes um do outro, né? Basicamente, um é muito... E eles não têm muita ligação, assim, tipo... você pode até aprender em um, mas a própria empresa não quer que você saia daquele básico, né? Ela quer que você continue ali. Você não vai, uma hora você vai começar a se virar um profissional, pelo menos essa é uma percepção minha. Você acha que no futuro esses dois conjuntos, o iniciante e o profissional, eles vão meio que se juntar, ou talvez o iniciante vai ser tão bom quanto a forma profissional de fazer esse anúncio? Como é que você vê isso, essas separações que as empresas fazem em relação não querendo farpar, né, o Google, Facebook, mas de uma forma ou outra eles estão querendo meio que pegar dinheiro das pessoas, né? Pois só explique para os velhos o que é farpar. Farpar no Aurélio significa sem querer treta, mas daí no Aurélio novamente treta seria não arruma briga, você arruma briga. Tá, obrigado. Incitar a confusão, a dúvida, isso é farpar, né? Cara, eu acredito que as plataformas elas estão tentando mesclar essas duas classes. Então você não vai ter uma separação tão grande quanto você tem hoje do modo especialista no Google Ads, né? Pra gente dar um exemplo, e do modo exato, do Express, para você usar. Tanto que a maior atualização que a gente tem visto, principalmente performance, são campanhas automatizadas, em que você seta de maneira genérica públicos e direcionamentos, e a plataforma mesmo ela aprende e ela vai colocando lá o que ela acha que é melhor para o teu site, ou o que ela vai lendo dos acessos que você tem e tudo mais. Esse tipo de campanha hoje no Google Ads, ela sobrepõe campanhas específicas feitas e configuradas manualmente. Então você vê que a tendência da plataforma é deixar com que as coisas fiquem todas no mesmo patamar. O cara que está começando a anunciar agora, ele vai ter o mesmo potencial de recursos para uso do que o cara que já trabalha com isso, é um gestor de tráfego profissional. Isso não quer dizer que as duas campanhas vão ter a mesma qualidade, que é onde eu quero chegar, defendendo que eu não tenho nenhum receio quanto a acabar a profissão de gestor de tráfego, porque eu acho que o gestor de tráfego ele vende o tempo dele de maneiras diferentes do que apertar botões, né, e mexer em ferramentas. Só um adendo que acho que vale a pena citar, né? O
próprio Google Ads Express, ele passou por uma série de evoluções, né? Sim. Ele era bem mais arcaico, hoje ele já é um pouco mais... Continua sendo intuitivo para um iniciante, assim, bem fácil de mexer, tipo, ele vai dando um passo a passo, escreva isso, mas ele já permite coisas um pouquinho mais avançadas do que no começo, que, cara, era um desastre, assim. A gente pegou contas de Express há uns anos atrás que ativavam anúncios para coisas que não tinham nada a ver com o que a empresa estava vendendo. Hoje eu acho que já é um pouco mais preciso, né? Mas ainda está longe de se comparar com uma campanha configurada mais profissionalmente, né? Claro. Ali é o ponto da gestão de tráfego que eu ia trazer. Eu acho que o cara que trabalha com gestão hoje de tráfego e anúncios, o tempo dele é gasto 80% em estratégia e 20% com manutenção e uso de ferramentas. Ferramenta, ela não tem muito como sair do que ela é em si. Ela é feita única e exclusivamente para você setar e administrar as ideias e estratégias que você já planejou anteriormente. Né? Apertar botões e tudo mais não é a parte difícil. Vamos dar o exemplo do Photoshop. Se você vai querer editar ou criar alguma coisa, um design novo, o difícil não é você usar a ferramenta Photoshop ou a ferramenta Illustrator. Ferramentas são fáceis de aprender. O difícil é você pensar no que você vai fazer. É você ter criatividade de você conseguir colocar uma ideia que é completamente abstrata para um plano físico, para um plano visual. Você conseguir transmitir uma ideia com uma imagem ou coisas assim. E todas as ferramentas se adaptam. Assim, também, seguindo o mesmo exemplo do Photoshop, anos atrás, para você editar alguma coisa no Photoshop, você tinha que ser quase que um pós-graduado. Era extremamente complexo e muito difícil. Hoje em dia, você se cadastra num site, você vai pagar, sei lá, $6, você consegue arrancar o fundo de uma foto sem mexer num fio de cabelo de uma pessoa, não sabendo absolutamente nada de edição de imagem. Hoje em dia tem aplicativo que faz isso de graça. Você, sei lá, abre o Instagram e tem filtro que faz de tudo com a tua foto, inclusive tirar o fundo com uma facilidade incrível, né? Mas nem por isso o Photoshop deixa de ser usado, principalmente profissionalmente. A gente, inclusive, recentemente mudou o software de montagem de apresentações aqui na agência para um software que, na essência, ele não é um software de design, né? É um software de apresentações. Só que a gente percebeu que ele era mais fácil de mexer, de atualizar, de exportar PDFs, de fazer as apresentações, até animações e tal. E a essência é que não está ali nas ferramentas, tá? Porque algumas imagens são criadas, por exemplo, criou lá no Photoshop, criou no Illustrator, alguma coisa. E a gente só usou o software para fazer a montagem. Então, quer dizer, a cabeça do designer montando, usando um software que não era para aquilo, mas que funciona para aquilo. Então, é mais importante o conhecimento do que a ferramenta, né? Com certeza. Uhum. É uma discussão até meio antiga, né? Que também falam que a profissão de designer talvez ela não venha assumir por causa que as inteligências, os programas estão ficando cada vez mais fáceis e tal. Mas daí vem sempre aquele argumento que é muito forte, muitas das vezes derrubam, que é a criatividade, né? Então você está fazendo essa analogia da ferramenta, talvez porque a tua profissão de mídia, de gerenciador de tráfego, precise ter criatividade também. Exato, exatamente. Claro que é completamente diferente e é uma coisa muito, muito mais teórica e muito mais abstrata do que você trabalhar com arte ou design, né? Mas é necessário muita criatividade para que você pense estrategicamente no que faz sentido para aquele cliente naquele momento, como o Lucas falou. A gestão de tráfego é muito mais a inteligência por trás do cara que aperta botões ou programa anúncios em determinados momentos para determinadas pessoas. É o que faz sentido para aquela pessoa ou o que vai suprir uma necessidade que ela está querendo no momento certo. Então não vai adiantar eu fazer uma propaganda de um negócio de pão normal para pessoas que têm doença celíaca. Não vai ter interesse nenhum. Não faz sentido fazer esse tipo de propaganda. É esse tipo de, sabe, é pensar o momento exato que a pessoa vai precisar para a necessidade que ela tem. E isso nunca vai acabar. É um mercado infinito, né? A inteligência que vai ser vendida... Claro, a gente vai se adaptar junto com as ferramentas, mas a inteligência vai sempre continuar sendo vendida. Cara, tem uma reflexão muito louca aqui sobre isso. Porque a gente vem escutando esse tipo de situação de inteligência artificial há alguns anos já, né? Até nos primeiros RD Summits que a gente foi. O pessoal já falava disso. Por exemplo,
uma pessoa chega com um voo em uma cidade e a previsão do tempo está mostrando um temporal, uma nevasca, isso é mais comum, né, em países que nevam, e aí fecha os aeroportos. E aí fica às vezes 12 horas, 24 horas fechado. E é uma coisa relativamente comum e faz parte de quem viaja nessas épocas e nesses países. Então você não tem o que fazer. E aí o que ele citou de exemplo? Da inteligência artificial de anúncios já prevê, através da previsão do tempo, que vai fechar o aeroporto e começar a mostrar anúncios de restaurantes e hotéis naquela cidade, que a pessoa vai viajar porque ela está com o check-in feito lá no seu Google Agenda, sei lá. Porque ela vai viajar e porque vai dali 2 dias ter uma nevasca que vai fechar o tempo. Tipo, nesse nível de precisão, né, ou de previsão. Outro ponto daí que o cara comentou foi assim, de possíveis erros de interpretação. Você deu o exemplo do Celico, mas ele falou assim, o João, não sei se ele pegou alguém na plateia, acho que não foi alguém na plateia, né? Ele falou, o João, ele começou a receber anúncios de calcinha e sutiã. E ficava sabendo, o João era um homem de, sei lá, 22 anos, não sei o quê. Me ajuda, Eco, se eu estiver falando errado, se você lembra dessa história. Lembro, mais ou menos. E aí a pessoa falava, mas o João não deveria receber anúncios de calcinha e sutiã, porque ele não faz parte do público-alvo que compraria calcinha e sutiã, né? A não ser talvez por um presente. Mas aí, por que ele recebia? Porque o João, na verdade, ele gostava de calcinhas e sutiãs. E ele pesquisava sobre isso. Então estava certo, mas até que ponto a tecnologia vai entender quem gosta daquilo e realmente deveria ou não. E também o público que talvez não é alvo hoje, porque ele não consome aquele produto, mas como é que ele vai identificar que ele pode virar a ser? Eu não tenho hábito de pedir lanche fora, mas você não tem o hábito, então você não pede, como você não pede, você não vai ver o anúncio. Mas se você nunca vê o anúncio, você nunca vai passar a pedir, então também tem isso, né? Vai ficar meio que estagnado a tua vida, né? Você não vai experimentar coisas novas, porque aí fica sempre num ciclo, né? Não vai exibir coisas novas para pessoas que fazem coisas tradicionais. Também, seguindo nessa parte de que eu não acho que a profissão de gestor de tráfego vai acabar, é que, seguindo uma pesquisa de 2019, eu tentei pesquisar fontes que fossem do ano passado, mas acabou que ano passado foi um ano meio atípico, não sei se teve muita coisa nessa área. 80% das empresas no Brasil ainda estão nos estágios iniciais de investimento em marketing digital. Então a gente tem boa parte de companhias, grandes empresas e pequenos negócios que não investem no marketing digital ou investem de maneira muito amadora. É um mercado ainda muito cru, né? Então a gente tem muitos passos ainda a serem dados, a gente ainda tem muito espaço para ganhar dentro do marketing digital em todas as áreas, não só em gestão de tráfego, mas em todas as áreas que envolvem o marketing. Então eu acho que isso é um motivador para você que quer investir nisso, que acha que é importante para a sua empresa nesse momento entender um pouco mais sobre tráfego, sobre anúncios pagos e melhorar o desempenho nas plataformas online que você tem, não perder a esperança de que as coisas vão se automatizar e tudo vai acontecer por si só. A inteligência ainda vai ganhar espaço, muito espaço ainda aqui no Brasil durante os anos. E a tendência é que a maioria das pessoas vai entendendo e melhorando, conhecendo um pouco mais sobre esse mercado, entendendo um pouco mais das ferramentas, entendendo o valor que elas agregam à marca e tentando utilizá-las de uma maneira mais prática, né? Menos amadora. E isso vai criando mais espaço de mercado para que você possa vender seu trabalho ou seguir comprar conselhos de agências ou gestores de tráfego que sejam especialistas na área em que você atua. E a tendência do mercado é, na verdade, ele só melhorar. Não sigam conselhos pessimistas aí, não fiquem com medo do Facebook acabar também, que ele também não vai acabar. E eu acho que é isso. Vale acrescentar aqui, né? Saiu uma notícia essa semana que a TOTUS e a Localweb estão disputando nos bastidores a compra da RD Station. Um negócio que pode girar em torno de R$1 bilhão. Por quê? A RD já recebeu vários aportes de fundos, hoje ela é controlada por um fundo americano chamado Riverwood. E o que mais chama atenção na RD, além de, claro, da carteira de cliente, do modelo de negócio, é a velocidade de crescimento, que ela cresce aí na ordem de 50% ao ano. Então
Isso chama muita atenção. Por quê? Pelo que você falou, o mercado digital ainda é muito amador, tem muito espaço para crescer e a RD, o alvo principal dela é pequena e média empresa, não é gigante. Então, realmente tem muito espaço para crescer. Eu acho que tem espaço para gente pensante, para estratégia que pensa, muito, vai sempre existir em qualquer área, né? Vai virar mais consultivo do que apertar botão. O RD, que é mais uma ferramenta que não funciona por conta própria, assim como fazer, né, tráfego, gestão de tráfego. O RD, se você contrata, você não consegue simplesmente contratar o RD e deixar ele funcionar sozinho, né? Você precisa de alguém para... Tem gente que acha que deve pensar, contrato o RD e daí agora? E agora você tem que usar ele. Pensar mesmo. Acho que é mesmo o princípio. Cara, na verdade até eu já ouvi falar que no futuro os softwares vão ser programados por software, né? Você não vai ter humano programando. Você diz o que você quer e o software programa aquilo que você quer. Mas mesmo assim você tem que saber o que você quer. Você tem que saber pedir o que você quer. Você tem que saber orientar para que ele seja programado. É interessante pensar sobre os anúncios, né? Porque geralmente as pessoas tendem a atrelar o anúncio com o lugar onde ele vai ser aplicado. Então, basicamente, a rede social, o Facebook, ela, sei lá, um dia vai acabar e o Google pode, sei lá, também um dia acabar, hipoteticamente. Mas a ideia é que os anúncios sempre vão continuar, né? Mesmo que o seu Facebook acabar daqui, sei lá, 20 anos, provavelmente outra rede social vai surgir e lá vai ter anúncios também, né? Porque eu acho que o pilar, né, o princípio de anúncios é muito forte para o comércio, para a empresa, então é muito difícil isso acabar e provavelmente vai ter gestores de tráfego até lá. Voltando um pouco só sobre o que você falou ali para a gente fechar o podcast, que o gestor de tráfego ele precisa ter um pouco de criatividade, né? Isso faz com que as ferramentas, as inteligências não consigam, talvez, substituir por completo um gestor, né? Eu já vejo que, talvez, além de criatividade, talvez até um pouco mais, o gestor ele precisa ter uma certa... fazer muitas pesquisas para aquilo, né? Basicamente, para você saber que teu público, sei lá, não come pão, não come um certo tipo de produto, você tem que fazer várias pesquisas para chegar para essa conclusão, né? E eu acho que quando as ferramentas de fato conseguirem fazer essas pesquisas criativas, porque hoje em dia a gente vê muitas ferramentas que fazem pesquisas e que abrangem muito, né? Então basicamente você vai pegar coisas que não tem nada a ver, acho que vocês sabem, né? Que tem a ver, mas na hora de denunciar ali, aquela palavra ali não conecta, sabe? Tem aquela questão dos interesses, né, que vocês comentam sobre na hora de criar um público no Facebook, a pessoa que tá dentro de um grupo lá que diz, tenho interesse em carros de luxo. Não é necessariamente uma pessoa que tem poder aquisitivo para ter um carro de luxo, então não necessariamente é um público para carros de luxo, né? É só uma pessoa que é fã. Exatamente, eu acho que aí o robô, a inteligência não consegue chegar, né, nesse filtro de pesquisa. Então, basicamente, eu acho que essa pesquisa criativa que o gestor de tráfego tem que fazer, obviamente é única, e isso de fato ainda faz com que a profissão dure muito mais anos que a gente imagine, né?